Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África, um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sininho para não perderem nenhum dos futuros episódios. Eu chamo Francisco Santos e vou ser acompanhado por Vanessa Africani nesta nossa entrevista. Hoje temos o prazer de ter connosco o Ricardo Bernhard, conselheiro-chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul. Caro Ricardo, para começarmos a nossa entrevista e para que os nossos seguidores o fiquem a conhecer melhor, peço-lhe que se apresente e se dê a conhecer aos nossos seguidores. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é uma satisfação participar dessa conversa com vocês. E, bom, eu me chamo Ricardo Bernhard, eu entrei na carreira diplomática em 2009, trabalhei já em Brasília, na Embaixada do Brasil em Ottawa, no Canadá, em Dublin, na Irlanda também, e faz 3 meses cheguei aqui à Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul, onde sou o chefe do setor de promoção comercial, que é um setor que abrange também outras temáticas, além da promoção comercial estritamente dita. A gente cuida também de temas de agricultura, de atração de investimentos e de promoção do turismo e também de atenção às empresas brasileiras que já estão instaladas aqui. E é uma satisfação poder conversar com vocês um pouco sobre as relações Brasil e África do Sul, no plano comercial, de investimentos e outros assuntos que, porventura, possam querer tratar. Bom dia a todos, bom dia, Francisco, bom dia, Ricardo. Obrigada pelo aceite do nosso convite. Ricardo, nesse momento você está na Embaixada do Brasil em Pretória, como chefe do departamento comercial, na África do Sul, mas antes você passou pelo Canadá e pela Irlanda, que são 3 países aparentemente que não têm nada em comum. Tendo visto a sua experiência, você gostaria de nos dar um panorama de diferenças comerciais entre eles? Olha, essa pergunta é bastante interessante porque me leva a pensar justamente em possíveis semelhanças entre esses 3 países. Eu acho que, para além das diferenças de tamanho geográfico, de tamanho da economia, de história, de construção social e política, existem sim uma porção de semelhanças, a começar por essa colonização ou domínio, dependendo do caso, britânico, que dá origem ao uso do inglês como uma língua padrão nos 3 países. E o domínio britânico, a colonização britânica, dependendo do caso dos países, também levou essa curiosa convivência de diferentes línguas nos 3 países. O Canadá tem essa dualidade inglês-francês, a Irlanda usa o inglês, mas também procura revitalizar a língua própria, que eles chamam lá de Irish, é o gaélico. E a África do Sul é um território multicultural, com diferentes povos, são 11 línguas oficiais determinadas na Constituição. Então, por aí já existem algumas semelhanças. E na pauta comercial também existem semelhanças entre os 3 países. Os 3 países são grandes produtores agropecuários e encontram na exportação de itens de agricultura de origem animal uma das suas forças econômicas, mas também tem, guardadas as devidas proporções e realidades nacionais, uma indústria bem montada, bem estabelecida. A Irlanda tem uma manufatura mais avançada, já que nos últimos tempos tem implementado uma política de atração de investimentos em áreas de alta tecnologia, então tem produtos farmacêuticos, de computação, tecnologia da informação, que são exportados por eles. O Canadá tem uma indústria já sólida há muito tempo, automotiva e de petróleo, e a exportação de petróleo, de grãos, por exemplo, é uma força do Canadá. E a África do Sul também, como vocês sabem, no continente africano é a economia mais diversificada, mais moderna, tem uma infraestrutura bastante robusta, sistema regulatório, mas também tem na agricultura uma peça importante da sua atividade econômica, então não tanto na proporção do PIB, 2% mais ou menos, mas emprega bastante mão de obra, 5% da mão de obra, e também as relações comerciais, a exportação de produtos para a África, para todo o mundo, também é bastante importante. Também me levou a pensar
que talvez seja uma realidade em todas as nossas relações bilaterais, mas há pequenos desentendimentos, eu diria, na área comercial, inclusive com esses 3 países. Eu passei primeiro pelo Canadá, onde existia digamos, esse diferendo econômico entre as nossas indústrias de aeronáutica, a Bombardier no Canadá, a Embraer no Brasil. Então, era uma disputa no terreno mais industrial. Já na Irlanda, o principal motivo de dificuldade era a indústria da carne. A Irlanda é um grande produtor de carne e o relacionamento Mercosul-União Europeia, a Irlanda tinha um setor produtivo de carne que levantava obstáculos ao acordo. E aqui na África do Sul também temos, apesar do relacionamento ser positivo com esses 3 países, também temos um pequeno diferendo no terreno da carne de frango. A África do Sul é um grande produtor de carne de frango e o Brasil, atualmente, principal fornecedor de carne de frango. 66% das importações de frango da África do Sul vem do Brasil. Então, essa pergunta me levou a pensar, que eu acho curioso, acho que é inevitável que em todos os relacionamentos bilaterais, de alguma maneira, por sobre todos os laços econômicos e comerciais que nos unem, também há sempre uma pequena rusga, um pequeno atrito entre os países, e que compete à embaixada procurar superar e encontrar maneiras de encontrar entendimentos, já que o comércio ajuda as 2 partes, tanto compra como venda, exportação e importação. Há benefícios mútuos para ambas as partes nas 2 operações. Não é só exportar que é positivo, importar que é negativo. Essa relação comercial traz benefícios para ambas as partes. Mas essa pergunta achei bastante interessante, por reavivar na minha mente assim, essas diferenças e semelhanças entre os 3 países. Eu, de facto, eu concordo que uma boa política comercial é uma política win-win. Ou ambas as partes ganham de forma igual, ou havendo um desequilíbrio, acho que não é benéfico. Portanto, é bom ver que, especialmente o Brasil, que tem procurado sempre este tipo de intercâmbio comercial em que não só chega a um país para explorar esse país, mas chega a esse país para o ajudar a desenvolver e a promover-se. E eu gosto muito da política externa brasileira neste aspecto, porque é completamente diferente dos outros países. Infelizmente, os outros países não se comportam desta maneira. Bem, mas isso também leva-me, de certa maneira, à próxima pergunta, porque entre 2021 e 2022 trabalhou no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ligado aos direitos humanos. E eu fiquei curioso, porque com esta parte do seu currículo, pois acho muito interessante que os direitos humanos sejam respeitados no mundo inteiro, portanto, e infelizmente isso não acontece. Por isso, gostaria que, se possível, falasse um pouco dessa sua experiência neste departamento dos direitos humanos. Com certeza, Francisco. A nossa carreira diplomática tem essa característica que nos possibilita ter contato com diferentes temáticas, diferentes assuntos. Eu tive essa satisfação de ter trabalhado na área de direitos humanos nos últimos 18 meses, lá em Brasília. É uma área extremamente interessante, enriquecedora na perspectiva pessoal. Tem diferentes vertentes do nosso trabalho lá em Brasília, na área de direitos humanos. Uma delas, que me pareceu muito interessante, é a área multilateral e como os fenômenos políticos cada vez mais são levados para esse tabuleiro das discussões dos direitos humanos, tanto lá no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, quanto na Assembleia Geral em Nova York, em outros foros multilaterais. A polarização, a busca de levar os direitos humanos a todos os territórios, a todos os países, põe os países naturalmente em conflito, e esses conflitos reverberam nos foros. Foi uma experiência muito interessante para mim acompanhar e participar e, de alguma maneira, influenciar e ajudar a formar as posições do Brasil nessas votações importantes que acontecem nos foros multilaterais. E há também uma outra dimensão dos direitos humanos que também tratamos lá em Brasília, e essa em cooperação estreita com outros órgãos do governo federal, principalmente a Advocacia Geral da União, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o sistema interamericano, em que o Brasil é parte,
e há casos tanto na Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá em São José. Então, o cidadão brasileiro entra com ações para defender os seus interesses, a proteção dos direitos humanos, o Estado tem que responder e atender às recomendações que esses órgãos fazem também. Então, a construção dessa defesa do Estado brasileiro, mas também da implementação dessas decisões é uma parte muito interessante do nosso trabalho. E eu acho que é uma terceira dimensão, que é mais no plano interno, mas que também foi enriquecedora para mim, que é a nossa participação nos conselhos de direitos humanos que existem dentro do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores tem assento em diversos conselhos. O mais importante deles é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, mas também participamos do CNPIR, que é de promoção da igualdade racial, de direitos das mulheres, e foi muito interessante ter essa perspectiva, essa possibilidade de dialogar com a sociedade civil dentro desses órgãos, em defesa desse objetivo comum, tanto do governo quanto da sociedade civil, que é promover os direitos humanos para todos. Foi uma experiência muito enriquecedora e levo muitos aprendizados para o restante da carreira. Já que falou dos direitos humanos a nível interno e também dos problemas raciais, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre um assunto talvez um pouco melindroso, mas que ficou por falar, e também considerado por muitos um pouco polémico. Eu estou a falar do problema dos indígenas brasileiros. Pelo que se vê na comunicação social, especialmente fora do Brasil, os direitos humanos dos povos indígenas têm sido literalmente atropelados. O que pensa desta situação? É apenas um excesso da comunicação social? É uma realidade que não é tão má como se pinta no exterior? Ou esta ideia de atropelamento dos direitos indígenas é verdadeira, ou, mesmo sendo verdadeira, não é tão grave como é falada? Consegue esclarecer-nos sobre qual é a verdadeira realidade e a postura do governo em relação a este problema? Existe sim esse desafio que o governo brasileiro não nega, reconhece, de proteção dos direitos indígenas, de resguardar as terras indígenas e promover os seus direitos. É um desafio que a gente reconhece. Mas o que eu acho que é importante ressaltar é que o governo continua cada vez mais empenhado em avançar políticas, em promover os direitos dos povos indígenas. É importante notar que o Brasil, boa parte do território brasileiro, tem terras demarcadas para uso exclusivo dos indígenas, e são feitas operações com frequência por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, dos órgãos competentes, para coibir atividades ilícitas nas terras indígenas e garantir a proteção dos direitos. Agora, a gente reconhece que é um território muito extenso e muitas vezes inóspito, e a nossa capacidade de alcançar diretamente os povos e promover, garantir os seus direitos concretamente nas terras, muitas vezes é desafiado por ações ilegais. Mas não negamos, mas estamos empenhados, sim, em garantir, em promover, tanto no plano jurídico, no plano da regulamentação, quanto no plano concreto das ações que o governo toma para proteger os direitos dos indígenas. Esse é o compromisso constitucional para a nossa Constituição e prezamos e valorizamos esse direito, é o que eu poderia dizer. De facto, eu acredito nisso. Uma das razões de ter feito essa pergunta é exatamente essa, porque, de facto, o que se passa cá para fora é apenas o negativo. E não se fala muito do direito indígena, e eu sei que tem havido movimentos muito fortes no Brasil em relação a isso, e tem-se feito muito, mas infelizmente não é essa a imagem que passa para fora. Por isso, como está um pouco ligada à área, quis fazer esta pergunta para ver, pronto, se esclarecia também um pouco e se dava uma visão um pouco diferente do habitual. Vanessa, passo-te a palavra. Bom, Ricardo, vamos direto ao foco da entrevista e vamos falar um pouco sobre a África. A África do Sul é, nesse momento, uma das maiores economias do continente africano e é claramente uma porta de entrada, não só para a região austral,
onde temos os países irmãos como Angola e Moçambique, como para o resto do continente. Só que a África do Sul tem apostado muito no industrial, e o Brasil está mais focado no agropecuário. Não seria o momento da gente começar a pensar em investir em outras áreas comerciais? Olha, Vanessa, o que eu diria é que nós não é preciso fazer uma escolha entre enfatizar a pauta agropecuária, em que temos muita vantagem comparativa, ou a pauta industrial, a pauta de serviços. Acho que é possível, sim, enfatizar em paralelo todas as diferentes vertentes da nossa pauta de exportações. Eu acho que até o relacionamento comercial que a gente tem com a África do Sul traduz essa possibilidade de enfatizar diferentes setores. Eu mencionei que o frango é o principal produto da nossa pauta de exportação para a África do Sul, mas também há outros produtos industrializados que compõem nossa pauta, por exemplo, veículos, partes de veículos e equipamentos, principalmente maquinário agrícola. Então, é possível, sim, conciliar diferentes ênfases e eu acho que o governo trabalha nessa direção e isso se reflete aqui no nosso trabalho na embaixada diretamente, essa busca de enfatizar diferentes setores. Acho que é algo que pode ser e deve ser feito simultaneamente. Claramente que o maior concorrente de qualquer país no mercado africano é a China. Na África do Sul isso não é exceção e tem vindo gradualmente a aumentar as exportações para o país. Por outro lado, a exportação brasileira tem vindo a crescer. O que acha que poderá ou deverá ser feito para inverter esta situação? Olha, Francisco, em primeiro lugar, eu queria dizer que, de fato, nos últimos anos, o volume em geral, não só de exportações brasileiras, mas o volume da pauta comercial regrediu um pouco em relação ao que já tinha alcançado, digamos, 8, 10 anos atrás. Eu acho que isso é mais reflexo dos movimentos cíclicos da economia, tanto brasileira quanto da África do Sul, ciclo de negócios, há momentos de maior crescimento, isso puxa a pauta comercial, há momentos de retração econômica, isso afeta um pouco o relacionamento bilateral na pauta comercial. E a pandemia, em especial, fez decrescer significativamente as nossas trocas em 2020. Mas já se observa, assim, um movimento no sentido contrário de crescimento, de novo, das exportações brasileiras, principalmente, já que a nossa pauta bilateral com a África do Sul é superavitária para o Brasil. E só nos primeiros 6 meses desse ano 2022, nós já alcançamos em volume de comércio todo o volume que nós tivemos em 2021. Acho que isso é um sinal da recuperação das nossas trocas comerciais. Nosso objetivo é, sim, levar de volta aos patamares que a gente já alcançou no passado, nem tão longínquo assim, em 2010, 2012, e levar de volta esse patamar e crescer ainda mais. Agora, como que a gente poderia fazer aqui do ponto de vista, digamos, da embaixada? Primeiro, eu diria as ferramentas mais, como estamos empenhados em fazer isso, das ferramentas mais tradicionais de promoção comercial, eu diria, que é atender com rapidez as demandas de exportadores e pessoas interessadas, empresas interessadas em vender, em exportar para a África do Sul, atender com rapidez essas demandas, organizar feiras de vinda de empresas para participar de feiras aqui na África do Sul, a publicação de estudos, como temos feito, publicação de estudos sobre carne bovina, divulgamos há pouco tempo, outros sobre máquinas agrícolas, já publicamos também sobre o setor de indústria farmacêutica. Esses estudos acho que ajudam o potencial exportador brasileiro a ter uma visão mais exata tanto das possibilidades potenciais do mercado, mas também dos aspectos tributários e regulatórios da entrada aqui no mercado sul-africano. E esse trabalho informativo também de passar para o exportador brasileiro o cenário, o potencial, as áreas mais promissoras. Acho que esse é o trabalho do dia a dia nosso aqui, que pode, de uma maneira crescente, apoiar esse recrudescimento das exportações brasileiras. Ricardo, o Acordo Comercial Preferencial Mercosul-SACU foi assinado entre 2008 e 2009 e entrou em vigor apenas em 2016. Esse acordo, tal como o nome indica, tem como base preferências fixas em áreas específicas.
No entanto, a África do Sul, desde o início, pretendia um acordo de livre comércio. Você acha que esse acordo trouxe, de fato, vantagem para ambas as partes, ou um acordo de livre comércio entre os dois países teria sido mais benéfico? Olha, Vanessa, eu acho que o acordo ele traz mais de 1.000 linhas tarifárias de ambas as partes, preferenciais. Acho que é uma plataforma muito interessante para o exportador de ambas as partes aproveitarem para vender mais para os respectivos mercados. Agora, é um acordo recente, como você disse, está em vigor há menos de 10 anos, e há esse desafio. Acho que a embaixada também trabalha nesse sentido, está empenhada em resolver essa questão de aumentar o conhecimento sobre o acordo. Acho que o acordo não é suficientemente conhecido ainda, tanto do lado brasileiro, quanto dos países integrantes aqui da União Aduaneira do Sul da África. Eu acho que há oportunidades que não estão sendo suficientemente exploradas e cabe a nós passar essa mensagem para os potenciais interessados e aos exportadores, aos setores específicos, ficarem atentos às possibilidades. Há pouco tempo, eu participei de um evento com o governo de Minas Gerais, especificamente sobre o setor de imóveis. Falamos aqui sobre as possibilidades do mercado. E na preparação para esse evento, foi interessante notar que justamente um dos setores que se aproveitou bastante do acordo é o setor de móveis de madeira. Com base nas preferências tarifárias que estão definidas no acordo, as exportações brasileiras cresceram bastante desde a entrada em vigor do acordo de preferências comerciais. Acho que é esse tipo de exemplo que a gente deve ter em mente para tentar fazer outros setores também notarem, perceberem as vantagens abertas pelo acordo, que pode servir como plataforma, de fato, para acordos ainda mais ambiciosos no futuro. Acho que é de interesse do Mercosul, é de interesse da SACU. É uma questão simplesmente de encontrar entendimentos e discutir detalhes, tanto da perspectiva técnica quanto chegar a esses entendimentos mais no âmbito político, para dar lastro para um acordo ainda mais ambicioso que crie bases para um relacionamento ainda mais sólido entre ambas as partes. Mas a mensagem que eu queria aproveitar até para passar para potenciais compradores, empresas no Brasil, é essa. Então, à disposição aqui no SECOM de Pretória para dar mais detalhes sobre o acordo, trazer detalhes sobre as linhas tarifárias que estão previstas no acordo e para que eles possam fazer melhor uso do acordo para potencializar os seus negócios aqui no continente, na parte do sul do continente africano. Ricardo, provavelmente não estará muito à vontade para falar deste assunto, mas como afeta a balança comercial, gostaria de saber a sua opinião. Com a pandemia do Covid-19, o mundo esqueceu que a África, e em particular a África do Sul, vive há anos uma outra pandemia muito grave, a pandemia da SIDA. Com o confinamento, o problema da SIDA agravou-se gravemente no país. É óbvio que isto é um problema de saúde, mas que afeta a economia. Acha que a África do Sul está a reagir à altura a esta situação pandémica e o país conseguirá recuperar-se economicamente, ou a situação é de tal maneira calamitosa que irá ainda mais agravar a crise económica? Olha, Francisco, acho que a África do Sul, assim como o Brasil, enfrenta desafios significativos, são distintos os nossos desafios do Brasil e da África do Sul, mas os dois países enfrentam desafios significativos. A África do Sul, de fato, enfrenta esse problema de saúde. Acho que, em primeiro lugar, é isso, é um problema de saúde, problema social, não, em primeiro lugar, um problema econômico da pandemia de SIDA, de AIDS. Olha só, eu não acho que o mundo tem esquecido. Acho que, na minha experiência, justamente lá na área de direitos humanos, nós tínhamos uma divisão irmã que cuidava justamente de temas sociais, de cidadania, incluindo de saúde. E eu sei que o Brasil, por exemplo, tem uma atuação muito robusta na área de cooperação, na área de saúde, e na área multilateral, mas também na área bilateral. Agora, o desafio realmente é significativo, não tem uma solução fácil, mas eu acredito que o próprio Brasil está empenhado em participar de discussões no plano multilateral e também no plano bilateral
para tentar apoiar a África do Sul na superação dos seus desafios, que eu repito, acho que em primeiro lugar um desafio humano, social, e não em primeiro lugar econômico. Lógico que tem reflexos, mas acho que é mais um dos problemas, dos desafios sociais que a África do Sul enfrenta, assim como o Brasil também tem os seus. E acho que isso exige, sim, um reforço da cooperação, da concertação nacional, para que mutuamente possamos encontrar soluções para esses problemas. Ricardo, uma última pergunta. O que você acha que ainda não foi feito e que poderia ser implementado para aumentar o comércio bilateral entre o Brasil e a África do Sul? Olha, o que não foi feito eu não sei, mas o que eu acho que a gente poderia fazer e continuar fazendo como já temos feito é, da nossa parte aqui da Embaixada, como eu disse, continuar apoiando com rapidez as demandas do setor privado brasileiro, dar apoio às empresas brasileiras que já estão instaladas aqui na África do Sul, prestar informações sobre mercados em potencial que não são explorados aqui na África do Sul, ajudar no relacionamento com o governo para a superação de eventuais entraves. Agora que eu acho que a gente vive um bom momento das relações Brasil-África do Sul, no sentido de que ano que vem teremos aqui a cúpula do BRICS, será na África do Sul. Isso por si só já gera um interesse maior do setor privado e dos governos dos outros países que vão se preparar para vir aqui. Temos o segmento empresarial do BRICS. Tenho certeza que isso pode ajudar em muito a dinamizar as relações entre o setor privado dos dois países. Na minha curta experiência aqui na África do Sul, nos contatos, por exemplo, com o partido do governo, que tem uma espécie de Câmara de Comércio, notamos também da parte do governo sul-africano interesse em robustecer o relacionamento na área comercial. Acho que é de comum acordo que nosso relacionamento no âmbito político já atingiu uma densidade significativa. Nós temos essa cooperação no BRICS, no IBAS, é o Fórum Brasil, Índia, África do Sul. O Brasil e a África do Sul são membros também do G20, então nós temos uma porção de foros em que já cooperamos e temos laços políticos muito substanciais, mas reconhecemos de ambas as partes que é preciso fazer um esforço para que o relacionamento na área comercial e econômica de investimentos também reflita essa densidade do relacionamento político. E o que eu posso dizer é que há um comprometimento total aqui da Embaixada em encontrar iniciativas e maneiras de promover o relacionamento nessa área, tanto de uma maneira de alcance mais estreito, mais direcionado ao setor privado, ao demandante específico, mas também dessa maneira mais ampla, pensando nos foros políticos que estão à disposição, no relacionamento mais amplo com o governo, de facilitar contatos e estreitar relacionamentos. Ricardo, eu sei que tínhamos dito que seria a última pergunta, mas já que falou no BRICS, é um assunto que eu acho interessante e que não me lembrei de referir antes. O BRICS reuniu inicialmente o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Se bem me lembro, surgiu como uma aliança estratégica para converter o crescente poder económico destes países numa maior influência geopolítica. Eu tenho a ideia de que esta aliança não tem sido muito bem aproveitada. Concorda com isso ou a realidade é completamente diferente? Bom, da nossa parte, nós vemos o BRICS como um grupo de países que têm dimensões territoriais, continentais, que têm a grande população, são países estratégicos nos seus respectivos âmbitos regionais, de grande economia, grande capacidade de investimento, que podem servir como uma plataforma para políticas tanto em benefício das suas próprias sociedades, como numa perspectiva mais ampla, como fonte, por exemplo, de financiamento para atividades em outros países. Acho que é uma plataforma que está em constante construção, mas que é vista com muito interesse e um sentido posso dizer, de prioridade, acho que por todos os seus integrantes. E como todo mecanismo criado recentemente, enfrenta, digamos, não diria obstáculos, mas há um caminho a percorrer
para solidificar iniciativas conjuntas, determinar caminhos em comum para atuação em comum, mas eu acho que todos os seus países componentes, e a África do Sul, pela minha experiência aqui em particular também, vê como uma maneira preferencial de inserção dos países no cenário internacional. Então, acho que a tendência é que se trabalhe cada vez mais para achar territórios em comum para iniciativas e cooperação. Muito obrigado por este esclarecimento. Da nossa parte é tudo, mas se quiser acrescentar algo sobre algum assunto que ache pertinente e que não foi falado, aproveite o momento. Estamos aqui à sua disposição. Obrigado. Da minha parte, eu queria realmente agradecer a Vanessa, a você, Francisco, pelo convite. É uma satisfação ter tido a oportunidade de conversar com vocês e ter passado um pouco do panorama das nossas relações, da nossa atuação aqui na Embaixada. Eu queria aproveitar para voltar a fazer esse chamado para o exportador, para o produtor brasileiro. Estamos à disposição aqui na Embaixada em Pretória. Nosso e-mail é secom.pretoria@itamaraty.gov.br. É um prazer sempre atender as demandas, passar listas de distribuidores e compradores locais, tirar dúvidas regulatórias, passar detalhes sobre as tarifas aplicáveis e qualquer dúvida que eles possam ter sobre a entrada aqui no mercado. Volto a dizer que eu acho que é um momento muito interessante das relações, e tanto da perspectiva política mais ampla, com a cúpula do BRICS aqui, mas também numa perspectiva no relacionamento estritamente comercial. Eu queria ressaltar que a Apex Brasil, depois de um tempo afastada aqui da África do Sul, voltou a ter uma representação física aqui. É um modelo de, digamos, terceirizado de representação, uma consultoria baseada aqui na África do Sul, representa os interesses da Apex. Eu sei que eles já estão organizando atividades para promoção das exportações brasileiras para a África do Sul, de maneira que é mais uma plataforma que vem a somar aqui aos esforços da Embaixada e construir esse relacionamento bem encaminhado, mas que ainda tem muito potencial para ser explorado entre os dois países. De novo, agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, acho que tanto pela parte da Mercados Africano, como parte de todos os nossos seguidores, até a parte brasileira, dos empresários que sempre estão nos procurando, ou me procurando para falar sobre África, querendo mais informações, e acho que essa série de entrevistas que a gente acabou fazendo com a Mercados Africanos também está colaborando que as pessoas conheçam a particularidade de cada um dos países, entendendo um pouco melhor como é que funciona, deixa de funcionar, o que pode ser feito, as ações. Tenho conversado muito com a Apex, para que a gente promova mais ações comerciais e promocionais, né, em todo o continente africano, e que isso só aumente e implemente cada vez mais ações e seja benéfico para ambos os lados. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Francisco, obrigada também. A você, a Nilza, por essa série de entrevistas com o Brasil, e agradeço a todos que nos acompanham. Ricardo, muito obrigado também assim por ter participado e, quem sabe, até breve. Pode ser que um dia possamos voltar a conversar. Com certeza, será uma satisfação. E assim terminou a nossa entrevista. Espero que tenham gostado. E espero que regressem para ver as próximas, porque de certeza que vão ser bastante interessantes. Não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que nós sabemos se gostaram e se estão a gostar e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perder um próximo episódio. Até à próxima e cá vos esperamos.